Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre o tratamento tradicional da corrosão. Ele é muito simples, mas ele tem alguns detalhes importantes para que a gente possa realmente fazer com que aquele tratamento da corrosão tenha durabilidade. Agora, antes de começar, eu gostaria de dizer a você o seguinte: se apareceu alguma peça estrutural, fissuras, características da corrosão, você pode ter certeza que você vai gastar dinheiro com essa estrutura. Não tem como você enganar. Por quê? Se você tem os 4 fatores que propiciam a corrosão, como mostramos na corrosão galvânica no vídeo na aula anterior, numa das aulas anteriores, se tivermos anodo, catodo, ligação metálica e eletrólito, com água e oxigênio, você vai ter corrosão e ela vai cada vez mais aumentar, cada vez mais ela vai crescer. Ou seja, você escolhe se você vai fazer um tratamento da corrosão com um custo menor, com um custo maior, e se vai deixar ou não a sua estrutura sofrer durante muito tempo. Então você percebe que a corrosão, quando iniciada, ela não para, a não ser que você faça algum artifício para que iniba essa corrosão, que é o caso do tratamento tradicional. Lembrando que todo tratamento ele depende muito das condições do ambiente. Com um ambiente muito agressivo, pode ser que o tratamento tradicional não tenha uma grande durabilidade, porque que ele vai atuar, vai. Agora tem que ver a durabilidade e alguns detalhes para que a gente não possa deixar problema na nossa estrutura, mesmo se a gente fizer um tratamento tradicional, ok? Então vamos lá ver, ele é muito simples, não tem muito o que fazer. Então quando você tem uma estrutura que aparece aquelas fissuras de corrosão, já comece a tratar, porque você, como eu falei, você vai ter que tratar essa corrosão, um momento ou outro você vai ter que tratar, ok? Então, primeiro ponto, identificar o dano e demarcar. Então você vai lá e demarca onde é que você tem o problema. Segundo, eliminar o concreto deteriorado sem tocar e danificar o aço, deixando a superfície rugosa. Então, você vai lá e deixa a superfície rugosa. Aqui tem um detalhe. Não adianta você pegar um rompedor pesadíssimo para quebrar mais rápido. Por quê? Porque se você pegar um rompedor muito pesado, você vai ferir muito a sua estrutura. Então, tem que ser aqueles rompedores mais leves que você possa quebrar de uma maneira mais fácil, mas não danifica a sua estrutura, nem muito menos a armadura, tá? A ponteira, a talhadeira e a marreta também resolvem esse tipo de problema. Agora, o importante é você, claro, aqui está um pouco exagerado para você ver o desenho, mas é que você consiga passar a sua mão por detrás da armadura, para que se você vai fazer o tratamento tradicional, você precisa o quê? Passar o inibidor de corrosão. E o inibidor de corrosão tem que ser passado em toda a superfície do aço que você vai tratar, ok? Terceiro, limpar o aço com a ajuda de escova de aço, claro, ou mecanicamente, né? Tem aquelas de grampo, tem diversos tipos, tem aquela você botar na furadeira, aquela peça, né, que tem cheio de arames, que você vai rodando, você vai limpando, ou também a própria escova de aço. Agora, depois que você passa a escova de aço, você passa uma lixa para eliminar os resíduos. Por quê? Porque você necessita da aderência da argamassa inibidora de corrosão para que você tenha um perfeito tratamento. E a partir daí, aplica a argamassa no aço. Aqui é um ponto importante. Veja, se você vai tratar essa barra de aço com um inibidor de corrosão, é importante a continuidade do inibidor de corrosão na armadura. Se você deixar pontos falhos e entrar agressores, você não vai ter a proteção naqueles pontos falhos. Então, ocorre de você fazer um tratamento tradicional da corrosão, você fazer tudo bem feito, abrir, só que na hora de aplicar o inibidor de corrosão, às vezes você não aplica a quantidade correta indicada pelo fabricante e outras vezes você deixa falhas na aplicação, tá? Ou seja, você tem pontos que não tem o inibidor de corrosão, algumas pequenas áreas que vão virar o quê? Áreas anóticas e vai corroer. Então você precisa ter esse cuidado. Por isso que é interessante você quebrar o máximo que você puder sem agredir a estrutura, para que você possa realmente ter certeza que passou o inibidor de corrosão em toda a superfície. E por fim, o fechamento com argamassa, com grout, com o que quer que seja, para você poder incorporar novamente essa armadura na sua estrutura. Agora veja, eu já fui em obra onde eu vi zarcão sendo aplicado na estrutura, no aço. Então, não é apenas você simular alguma coisa que você vai passar, você realmente tem que tratar colocando um inibidor de corrosão de qualidade, procurando se ele tem certificados, atestados, para que você tenha certeza que você está gastando dinheiro, mas você está gastando dinheiro fazendo a coisa correta. Não adianta economizar no inibidor para que você depois tenha problemas rapidamente na sua estrutura. Então é importante entender que o inibidor de corrosão também tem que ter tecnologia. Não é apenas dizer que ele precisa ter as características para que você possa realmente utilizá-lo e ele vai fazer o efeito que você espera, tá? Então veja bem, o inibidor de corrosão. Inibidores de corrosão têm sido utilizados há várias décadas para mitigar a corrosão do concreto armado.
Eles fornecem a proteção anticorrosiva suficiente mesmo na presença de altas concentrações de íons de cloretos agressivos. A eficiência do inibidor de corrosão depende dos seus mecanismos de corrosão e grupos ativos. Esses grupos ativos absorvem física e quimicamente íons cloreto para evitar seu acesso direto ao aço ou interagem quimicamente com a superfície do aço para formar uma película protetora. Então você veja que o inibidor de corrosão ele tem toda uma tecnologia para que ele possa realmente atender e proteger a sua estrutura por um período de tempo. Tá? Então, claro, como eu já falei, se o meio for muito agressivo, pode ser que esse período não seja muito longo, mas é importante a gente entender que temos que fazer da maneira correta para a gente aumentar o mais possível a longevidade desse tratamento da corrosão, ok? Veja, quais os mecanismos de atuação dos inibidores de corrosão? Desculpe. Primeiro, anódicos, catódicos e híbridos. Os anódicos, o que é que ele tem? Os inibidores anódicos impedem reações anódicas com base de dois mecanismos diferentes, dependendo da disponibilidade do oxigênio. Se com ausência de oxigênio, formando uma película protetora de nitratos ou cromatos de aço. E na presença de oxigênio, formando uma película protetora de fosfatos ou silicatos. Então você veja que o anodo, ele faz o quê? Ele impede a reação anódica. Já o catódica, né, por similaridade, os inibidores catódicos atuam desacelerando a reação catódica ou precipitando seletivamente nas regiões catódicas para interromper o fluxo do elétron do anodo para o catodo. Tá? Exemplos tipos para os inibidores de corrosão catódica são o trióxido de arsênio, o sulfato de zinco e o sulfato de níquel. Então você veja que um atua inibindo a reação anódica e o outro atua inibindo a reação catódica. E é lógico que o híbrido, os dois. Então os inibidores híbridos são compostos orgânicos que são absorvidos na superfície do aço e formam uma película protetora que evita reações anódicas e catódicas. É geralmente aceito que a absorção dos inibidores de corrosão orgânicos forma uma densa película protetora contra os íons corrosivos e o ambiente corrosivo. Os inibidores inorgânicos podem ter propriedades hidrofóbicas, podendo causar uma ação repulsiva contra íons de corrosão e melhorar o desempenho protetor do filme passivo. Então você veja que não é apenas você ir lá no mercado e comprar um zarcão. Zarcão é para gente colocar em grade antes de pintar. Não é para a gente colocar na estrutura de concreto armado. A estrutura de concreto armado, ela precisa da tecnologia adequada para que a gente possa aumentar a durabilidade do tratamento que ele vai executando nela, ok? Então veja, como é muito simples o tratamento tradicional. Você só precisa ter alguns cuidados de livrar bem a armadura, de chegar até a armadura sã, de aplicar o inibidor corretamente e usar a argamassa apropriada. Então não é apenas chegar e botar qualquer coisa e fechar. É interessante que um engenheiro que tenha conhecimento de causa faça um pequeno projeto para que você tenha certeza de executar da melhor forma possível, ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre tratamento galvânico, princípio da proteção catódica. Aguardo você lá, porque nessas 3 ou 4 aulas seguidas nós vamos falar sobre corrosão e alguns tratamentos, principalmente a catódica, nós vamos explicar de uma forma mais adequada, ok? Forte abraço e até lá.